Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto que acaba por acontecer após mais um interregno, mas as coisas são assim mesmo. A vida é assim mesmo, vocês já sabem o que é que acaba por acontecer quando temos ou um fluxo grande de trabalho ou quando vamos de férias, etc. Portanto, já sabem que é sempre mais complicado, mas eu gostaria de começar por vos saudar a todos pelo facto de estarem aqui presentes, pelo facto de manterem sempre o interesse, sempre a atenção, sempre também a vossa disposição. E eu gostaria, naturalmente, de deixar, uma vez mais, seguindo um modelo que já tinha seguido no último direto, de fazer aqui um sistema de, primeiro, basicamente, de análise e depois de perguntas e respostas para quem tiver esse interesse, para quem tiver tudo isso. Mas antes de mais, saúdo todos aqueles que forem entrando, todos aqueles também que depois vierem assistir mais tarde a este direto, que em formato de vídeo. Mando um abraço para Braga naturalmente. Não sei o que é que a Anabela também acabou por ter para dizer que hoje está triste e eu gostaria de saudar toda a gente que aqui está presente para acompanhar mais uma análise. Deixem os vossos comentários, já sabem. Deixem o vosso gosto também, extremamente importante para que o canal continue a ter a divulgação e continue a ter toda a promoção de vida de uma forma quase automática, portanto não se esqueçam de deixar esse gosto de depois também partilhar. Ora bem, vocês provavelmente, não sei se já todos viram ou não, a conversa, e eu prefiro chamar este nome de conversa porque aquilo que Tucker Carlson fez com Vladimir Putin, o próprio Vladimir Putin fez questão de assinalar logo ao início se ele estava ali para um programa de entrevistas, basicamente com pergunta-resposta, ou se aquilo que pretendia era uma conversa séria. Por isso é que eu prefiro chamar é um misto, é uma espécie de conversa, mas não foi propriamente uma entrevista, teve contornos de entrevista, teve contornos de conversa, as coisas foram, de certa forma, fluindo. Para todos aqueles que ainda não viram, eu estou a acabar de fazer a tradução 100% em português europeu, naturalmente também percebido pelo Brasil, mal seria se não fosse assim. Eu vou, com as legendas são 100% revistas por mim, são também revistas por mim, sobretudo porque há determinados contextos que eu não sei se as outras traduções vão alcançar todos essas entrelinhas, por assim dizer, ou os contextos em que certas expressões são preferidas. Por exemplo, coisas simples como a referência, a alusão à expressão medidas restritivas, que é uma expressão técnica para alguém se referir a sanções. Portanto, entre um conjunto de outras coisas, mas eu espero já terminar ainda hoje e vou disponibilizar com certeza aqui também no meu canal, com essas legendas em português, 100% revistas por mim, para aqueles que ainda não viram, porque a verdade é que são 2 horas e 7 minutos de entrevista. Vão ter essa oportunidade. Quem quiser rever, terá também a oportunidade de rever, eventualmente, até por algum contexto que ainda não tinha, que ainda não tivesse percebido e que possa talvez encontrar ali naquelas legendas uma forma de conseguir chegar à totalidade do conteúdo. Muito bem. O que é que eu gostaria de assinalar nesta conversa, espécie de entrevista com Tucker Carlson? Ora bem, eu vi num meio de comunicação social, eu já não lembro se foi na CNN ou se foi na Fox, alguém que qualificou este acontecimento, este encontro de Tucker Carlson com Vladimir Putin como, pegando um pouco naquela frase que eu disse inicialmente, de isto é uma entrevista ou é uma conversa séria? E houve alguém que usou esta expressão logo ao início, utilizada por Vladimir Putin, para dizer nem uma entrevista, nem uma conversa, nem uma conversa. Portanto, para dizer que não foi nem uma coisa nem outra. Claro que quem escolheu este título
escolheu este título para tentar atacar o formato em que e todo o acontecimento, eu não faria nesse sentido, faria no sentido de que as coisas foram-se desenrolando de uma forma, a meu ver, relativamente natural. Portanto, não foi necessariamente uma entrevista, pergunta-resposta, pergunta-resposta, foi uma conversa no sentido de que há espaço para que o entrevistado possa dissertar, portanto, não tem de ser uma pergunta, uma entrevista quase com pergunta-resposta praticamente direta, e há também espaço para que o entrevistador possa fazer os seus comentários, as suas observações, de modo a conseguir também dar alguma dinâmica à conversa para não ser um monólogo. Houve muitas queixas, eu por acaso não vi aqui em Portugal, mas já me disseram que aqui as críticas portuguesas, como seria de esperar, tudo crítico, disseram desde que Putin não teve as perguntas certas, que Tucker Carlson não é um bom entrevistador. Porquê? Porque não pergunta aquilo que as pessoas achavam que ele deveria ter perguntado, porque no fundo foi dado um microfone para que Putin falasse livremente, e houve até uma das mais duras críticas que foram feitas a esta entrevista, foi também por um meio de comunicação social norte-americano, cujo número eu também já não me lembro, também para perceberem o que é que aquilo marcou. Por um lado foi interessante, mas por outro lado não me ficou assim tanto na retina, e que prende-se com o facto de dizerem que Tucker Carlson deu basicamente rédea solta, por assim dizer, a Putin, a Vladimir Putin, fazendo com que ele parecesse uma pessoa apta a negociar. Esta é uma das críticas que normalmente se atribui a Tucker Carlson, não é só nesta entrevista com Putin. Mas para quem acompanha, Dobry вечер, senhora Helena Sergeyeva. Sergeyeva, muito obrigado por estar aqui de volta, e boa noite também a todos aqueles que forem entrando. Uma das críticas que sempre se fez a Tucker Carlson é que o próprio Tucker Carlson conseguia pegar em determinados momentos, intervenções, frases, imagens, e dar-lhes um contorno tal que poderia transformar aquela imagem, aquela frase, aquele discurso, aquele texto, o que quer que fosse, num conteúdo revolucionário. Ou seja, poderia ser o suficiente para mostrar um contexto completamente diferente e dar-lhe um cunho já de uma intervenção que pudesse soar quase a um lema, a um hino de inspiração a qualquer coisa. E muitos queixam-se, e esta citação de título que eu aqui disse, que eu aqui fiz, no sentido de dizer que o Tucker Carlson fez com que Putin deu um microfone ou deu um megafone a Putin e fez com que ele parecesse ser uma pessoa disponível para negociar, é exatamente um pouco o reflexo daquilo que Tucker Carlson sempre foi, desde logo enquanto escritor. Para quem não conhece o percurso do Tucker Carlson, o Tucker Carlson começou por ser, ele escrevia artigos para publicações para imprensa escrita, para revistas periódicas, por assim dizer. Depois chegou à CNN, da CNN para a Fox, e por aí fora até ser quem nós conhecemos neste momento. E o Tucker Carlson sempre foi conhecido por isso, ou seja, ele basicamente, aquilo que conseguiu fazer com Putin, parece-me que o efeito foi extremamente bem conseguido, no sentido de deixar que Putin falasse. Lançou uma, duas questões e deixou que Putin falasse até a exaustão, até esgotar o seu discurso, apesar de, como o próprio Tucker Carlson diz no início da entrevista, já sem Putin, mas com o Kremlin atrás dele, Tucker Carlson diz que no início chegou a achar que aquilo que Putin estava a fazer com aquele longo e exaustivo enquadramento histórico era obstaculizar a conversa, basicamente a sabotar a conversa, a queimar tempo para que Tucker Carlson não pudesse ir a outro tipo de questões. Isto é uma prova, eu acho que que isto depois de facto viu-se na entrevista, porque o próprio Carlson tenta chegar ao presente, mas ignorar tudo aquilo que está para trás. Putin até demonstra o seu desagrado pelo menos duas vezes, no sentido de ter sido interrompido
e ainda para mais para o facto de alguém que não está a perceber onde é que Putin quer chegar, o próprio mostrou ali algum desagrado. E aquilo que Tucker Carlson acabou por fazer foi dar margem total para que Vladimir Putin se expressasse e partilhasse o seu ponto de vista. Naturalmente, o que eu acho que isto não tem de ser visto como uma crítica, isto tem de ser visto como a primeira vez que nós temos a comunicação social ocidental a ouvir o outro lado, finalmente a perceber todos os argumentos do outro lado, sem ter de estar a ouvir aquilo que nós temos aqui, que é vamos bloquear, vamos banir todo o tipo de canais e meios de comunicação social que são russos ou catalogados como tendo alguma ligação ao governo russo, vamos bloquear isso tudo e depois vamos selecionar trechos que nos interessam para nós podermos truncar ou podermos, de certa forma, poder até adulterar o sentido e o enquadramento que queremos que aquelas expressões e que aquelas intervenções tenham. Portanto, aqui no Ocidente estão muito habituados a fazer isso. Claro que assim, aplica-se aqui um pouco aquele velho provérbio africano que diz: quando a história da caça ao leão é contada pelo caçador, o leão perde sempre. Portanto, é um pouco esse o sinal que nós tivemos e que nós vamos tendo também proveniente da Rússia. Ou seja, pela primeira vez, nós temos um jornalista ocidental que se permite dar todo o tempo do mundo para que Vladimir Putin possa expor o seu ponto de vista, sem selecionar uma ou duas ou três frases do próprio Putin e depois adaptá-las no sentido e descontextualizadas no sentido que bem entenderem. Portanto, isto é que eu acho que não faz sentido. E nós, em vez de tentarmos aproveitar e transmitirmos esta entrevista na íntegra, não há ninguém que vai transmitir essa entrevista na íntegra com receio de intoxicação. Portanto, no fundo, o receio não é de intoxicação, essa é a desculpa oficial. O receio que existe é que esta entrevista seja um abre-olhos para muitos que estão aqui no Ocidente e que não sabem propriamente o que pensar da posição russa, porque não lhes é dada a conhecer a posição russa e os argumentos russos. E esta entrevista de Putin funciona muito como uma espécie de abre-olhos, exatamente por isso. Porque Putin tem total liberdade para explanar e para expor o seu ponto de vista em todos e nos mais variados aspectos. E é por isso que eu acho que isto é, por um lado, serviço público. Por outro lado, vai parecer paradoxal, mas ao mesmo tempo não é. Eu acho que Tucker Carlson, que esta entrevista pode-se dividir na primeira hora e depois naquilo que segue a partir da primeira hora. Eu diria que a primeira hora de entrevista a Tucker Carlson é extremamente infeliz. Nota-se que Tucker Carlson não está à altura dos acontecimentos, não só perante o tipo de entrevistado que ele tem, como também não tem ele próprio profundidade suficiente para poder acompanhar o raciocínio de Vladimir Putin. Aliás, isso é notório desde logo na impaciência que ele parece revelar e nota-se até pelo olhar que ele fica assim a olhar para Putin. Nós vemos esta expressão, ele parece totalmente perdido, parece que com aquele olhar que ele faz, e o Tucker Carlson, para quem o conhece já desde há muito tempo, sabe que o Tucker Carlson é muito expressivo, ele não é muito ao contrário de Putin, que é exatamente o oposto, nunca revela, nunca mostra a sua mão, nunca tenta não revelar qualquer tipo de emoção nos seus tipos de discursos, mas o Tucker Carlson, ele é muito expressivo, ele não consegue esconder. Quando algo o faz rir, ele ri, não se contém. Quando algo assusta, ele faz a expressão de deixar os olhos esbugalhados e arregalar os olhos quase. E notou-se pela linguagem corporal do Tucker Carlson que ele estava um pouco perdido. Ou seja, ele começa... Nós vemos esta expressão, vocês vão depois ver, porque eu vou publicar isto no meu canal, ele começa assim a olhar para Putin e nota-se que ele está ali a dizer onde é que este homem está que eu não estou a conseguir acompanhá-lo. Ele claramente está a demonstrar isso. E nota-se depois, em pequenos pormenores, que o Tucker Carlson não tem o mínimo conhecimento profundo da realidade. Repare-se que o próprio Carlson demonstra, na exposição feita por Vladimir Putin, aquela inicial, aquele contexto histórico inicial, Tucker Carlson, aquilo que faz,
é tentar interpelar Putin no sentido de falar, bom, mas isso foi em 2014. O Tucker Carlson desconhecia completamente e mostrou que Viktor Yanukovych tinha concorrido e tinha vencido as eleições logo após para suceder ao presidente Leonid Kuchma. Portanto, ele próprio não sabia quem era Kuchma. Ficou um pouco perdido a tentar perceber quem seria esta pessoa. Depois ele, como a seguir foi em 2004 as eleições presidenciais, em que Viktor Yanukovych venceu e derrotou Viktor Yushchenko. E depois tivemos a famosa terceira volta eleitoral e a Revolução Laranja, tudo mais que Putin, de certa forma, acaba por referir no seu discurso, mas nota-se que Carlson já só olha para Yanukovych numa perspectiva de alguém, de um candidato que venceu as eleições em 2010 e a partir e só exerceu aquele mandato interrompido logo a meio, digamos assim. Portanto, parece-me que isto, e entre um conjunto de outros sinais, Tucker Carlson acaba por demonstrar que está um pouco ali perdido naquele discurso. Eu acho que o tipo de questões que ele faz seriam, se calhar, questões que alguém que não conhece minimamente o problema ou alguém que quer ficar a saber do problema que se está ali a viver, talvez fizesse a Vladimir Putin. E nota-se que Tucker Carlson não consegue fazer perguntas muito profundas e muito complexas e fazer algumas perguntas que sejam, não digo no sentido de desarmar Vladimir Putin, mas que sejam perguntas que nunca ninguém tivesse feito, ou sequer aqui em meios de comunicação social ocidentais, para eles próprios, claro, mas nota-se que o próprio Tucker Carlson não foi muito além. E eu acho que esta primeira hora não correu bem a Tucker Carlson, mas acho que o próprio Tucker Carlson foi salvo por Vladimir Putin. Porque todo este contexto histórico é um contexto histórico que, e respondendo aqui à senhora Patrícia Silveira, que me deixou aqui essa questão sobre o que eu acho do contexto histórico, é um contexto histórico absolutamente realista, corresponde à verdade. As pessoas estão habituadas a pensar, a acreditar naquela velha narrativa ucraniana de que, não, a Rússia nasceu em Kiev e nasceu a partir de Kiev. Não é verdade. Portanto, com certeza que Kiev foi um elemento essencial nessa questão, portanto, nesse mesmo aspecto. E depois, por outro lado, nós tivemos também Novgorod, que o próprio Putin fez essa referência, fez essa alusão. Aliás, é curioso que Putin fala no Yaroslav, no famoso Yaroslav, que derrubou os seus irmãos e depois para poder gerir de uma forma quase unida, ou reinar de uma forma quase unificada todo aquele conjunto de territórios. E Yaroslav, eu já referi aqui num direto, é o conhecido como Yaroslav o Sábio, que hoje dá origem a ao prémio com que, e ao galardão que João Cravinho recebeu do presidente Volodymyr Zelensky aqui há algumas semanas. Portanto, nós temos um dos verdadeiros contribuidores para a unificação e para aquilo que veio a ser a verdadeira Rússia, como ainda a conhecemos hoje, a dar o nome a um prémio e a um louvor que o próprio presidente Volodymyr Zelensky deu e com que agraciou João Gomes Cravinho. Não deixa de ser curioso este tipo de ironias, porque é uma figura importantíssima para poder ficar, então, a saber-se quem é que é esta figura. Mas, ora bem, pergunta-me aqui, por exemplo, a senhora Sou Maria, o que é que eu perguntaria? Olha, o que eu perguntaria seria, eu tenho de fazer perguntas a Vladimir Putin, eu teria de fazer perguntas a Vladimir Putin que não o levassem a responder aquilo que ele, através de diversos meios, já por diversas vezes respondeu. Eu ver, por exemplo, Tucker Carlson a perguntar a Putin o que é desnazificar? Quer dizer, o próprio Putin mostrou algum desagrado e desconforto com esta pergunta. E eu até acredito que sim, porque isto para já demonstra uma perfeita falta de noção daquilo que se vive, por exemplo, na Ucrânia. Eu acho que isto é uma pergunta quase insultuosa. O que é desnazificar? É acabar com a promoção do nazismo naquele país. E
Agora, aquilo que eu perguntaria entraria no tipo de questões, como, por exemplo, depois Tucker Carlson conseguiu finalmente avançar, que era, bom, mas se você tem um país que não quer controlar e que não vai conseguir controlar, como é que você consegue impedir a difusão do neonazismo? E aqui isto obriga Putin a revelar um conjunto de aspectos particulares, por exemplo, das negociações de Istambul, que tiveram lugar logo ao início. Isto obriga também Putin a revelar um conjunto de outros aspectos que talvez não fossem conhecidos, nomeadamente aquilo que Putin respondeu de dizer que as coisas já estavam até acertadas por escrito no acordo, e uma delas era acordar que, mesmo do ponto de vista legislativo, os ucranianos acordaram deixar e abandonar totalmente qualquer tipo de veneração e adoração a bandeiras e outros afins. E até a criminalização de quem idolatrasse este tipo de pessoas. Ou seja, isto é um aspecto muito importante que eu acho que um entrevistador vai querer ter de Vladimir Putin. Eu acho que nesta fase do campeonato é escusado perguntar porque é que fez o que fez. Porque é que fez o que fez? Para já dá quase a soar que Vladimir Putin cometeu algum tipo de crime para estar a justificar, bom, eu matei a minha mãe, a minha tia, quem quer que fosse, porque estava totalmente transtornado. É um tipo de pergunta infeliz. Aquilo que se pode perguntar é, no limite, quais é que acha que foram, por exemplo, os elementos principais que o ajudaram, que obrigaram, ou que o fizeram sentir-se obrigado a poder conduzir e a lançar a Operação Militar Especial. Como é que foram as negociações, por exemplo, como é que foram acolhidos estes planos pelo seu círculo mais próximo? Que tipo de negociações no plano interno é que nós assistimos quando houve notícia, não só do anúncio, como previamente de que iria fazer o anúncio do reconhecimento das duas repúblicas, ou até também das duas repúblicas como Estados independentes, ou até também da Operação Militar Especial. Isto porquê? Porque há aqui todo um conjunto de entretantos. Por exemplo, eu acho extremamente interessante. Eu só vi isto num sítio e foi logo em 2022. Por exemplo, a forma como Putin abordou o seu grupo de conselheiros no quadro da economia, onde se encontra a governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiulina, por exemplo, e toda a restante equipa estavam todos muito céticos quanto à possibilidade de as coisas poderem correr bem para a Rússia. Eu acho que estes aspectos é que eram muito importantes explorar para conseguirmos perceber a sensibilidade, para já conhecermos as várias pessoas que rodeiam Putin. Depois conseguir perceber qual é a sensibilidade de todas essas pessoas para todas estas questões. Porque aquilo que ainda continua a vigorar aqui no Ocidente é a visão de que Putin diz e todos os outros à sua volta obedecem. E não foi assim. Não foi seguramente assim. Então, com a equipa de economistas, não foi mesmo assim de todo. Existe com certeza abordar a questão do grupo de conselheiros, até políticos, nas mais variadas áreas, para tentar perceber como é que estas pessoas reagiram e geriram a possibilidade de se entrar numa era e avançar para um plano completamente imprevisível. Eu acho que isto teria sido um ponto extraordinário para explorar. A questão das eleições agora, como é que o eleitorado poderá reagir, também me parece muitíssimo interessante. Lá está. Eu acho que houve muitos temas que ficaram ali pela rama e que foram muito pela rama de Tucker Carlson. Outros aspectos foi outra vez chover no molhado, argumentos que nós já conhecemos e que Tucker Carlson fez algumas perguntas que já 300 outros jornalistas fizeram, ou seja, Tucker Carlson não veio acrescentar nem veio tentar puxar qualquer tipo de conteúdo verdadeiro. Mas o que eu posso destacar aqui é, sem sombra de dúvida, o facto de, bom, esta entrevista contribui para uma espécie de organizar de ideias, porque permite encadear por isso é que eu digo que Putin salvou a primeira hora da entrevista ao próprio Tucker Carlson, porque Putin fez um enquadramento com um conjunto de aspectos como nunca tinha tido a possibilidade de explicar até aos dias de hoje. Pelo menos para um público predominantemente ocidental. Um conteúdo destes, com uma tradução, uma dobragem para português, para inglês, era algo que nós nunca tínhamos assistido. Tínhamos apenas espaços, portanto. E eu acredito que, ou seja, no meio do erro
propriamente a ingenuidade, a falta de profundidade de Tucker Carlson, eu acho que as coisas ainda acabaram por correr bem, porque Putin acabou por aprofundar todos estes conteúdos. E eu acho que isso acabou por funcionar para funcionar de uma forma muito positiva, mas depois nós podíamos. Eu acho que, por exemplo, o próprio Tucker Carlson não deveria continuar, deveria ter explorado aspectos como: olhem, queria ouvir na pessoa de Vladimir Putin por que razão é que nós temos manifestações que muitas vezes acabam com a intervenção policial, com pessoas detidas, e vocês dizem, bem, isso é uma pergunta muito sensível. Não é muito sensível, porque eu sei qual é a resposta. Eu sei qual é a resposta, e a resposta que eu tenho a certeza que Putin iria dar é aquela resposta que eu sei, e acho que isso serviria para esclarecer. É para isso que servem estes eventos. Portanto, é para perguntar, bom, o que é que aconteceu? E para muitos que também vi, alguns disseram, Putin deveria ser confrontado com Bucha. Poderia, sem dúvida. Acho que poderia ser confrontado com isso, nem, não no sentido acusatório, não no sentido inquisitório e até kafkiano, mas no sentido existem formas de fazer perguntas sobre como é que Putin olha para aquilo, até porque eu digo que Putin já fez algumas intervenções sobre Bucha, por exemplo, e acho que poderia ser um aspecto muito interessante para ser explorado. Todas estas questões que muitos aqui veem como sendo polémicas, sensíveis, desagradáveis, depende de como se fizer a pergunta. Uma coisa é eu virar-me para Putin e dizer: olha, você não tem vergonha daquilo que fez em Bucha e não sei o que mais. Isto é uma coisa. Que é assim que aqui deste lado querem fazer a pergunta a Putin. Outra completamente diferente é: bom, eu recordo-me que no princípio do conflito a questão de Bucha foi muito debatida, foi amplamente, a Rússia foi acusada de tal, tal e tal. Como é que nós podemos explicar às pessoas o que é que aconteceu, que explicação é que pode ter? Da mesma forma como se fez as perguntas do Nord Stream. Eu faria isto, e volto a dizer, eu acho que aqui não há qualquer tipo de pergunta hum, maliciosa. Depende da forma como se fizerem as perguntas. Agora, se nós entrarmos a pé juntos e quisermos logo fazer perguntas em estilo kafkiano, bem, quer dizer, assim realmente não façam este tipo de perguntas. Mas eu viria muito por aqui. Eu viria, por exemplo, eu até acharia extremamente interessante saber o que é que Putin tem a dizer quanto às próximas eleições agendadas para março para a Rússia. No sentido de Putin poder dizer, o que é que Putin tem a dizer no sentido de o que é que teve, o que é que ofereceu ao eleitorado e o que é que tem a oferecer ao eleitorado. Portanto, e como é que ele pode assegurar junto do seu eleitorado que o seu mandato foi o melhor mandato que um presidente da Rússia poderia ter feito? Eu acho que este tipo de perguntas eram fulcrais para conseguir compreender o contexto interno, para conseguir compreender a própria forma como Putin olha para o eleitorado, porque tudo isto são abordagens que nós nunca temos aqui no panorama ocidental. Aquilo, nós temos 8, nós não temos 8,80. Quem vê programas russos, quem lê a imprensa russa, é o meu caso, quem vê este tipo de imprensa, a imprensa é muito crítica de Putin e muito crítica não só do Kremlin, mas como também da Duma. É muito crítica. Claro que temos um conjunto de jornalistas e analistas que fazem sempre aquela perspectiva do copo meio cheio e outros que fazem do copo meio vazio, mas também temos uma crítica extremamente contundente e também temos a outra que, quando agarra a oportunidade, vai polir os sapatos de Vladimir Putin. Ou seja, isto existe. Mas é muito importante para nós ficarmos com a noção sobre como é que Putin olha para toda esta realidade. E nós nunca temos isso. Eu acho que até temos uma imprensa genuinamente mais crítica na Rússia, porque as críticas que faz, nota-se que são críticas genuínas, não são críticas com aquele bota-abaixismo que nós temos, por exemplo, em Portugal, que é o falar mal por falar e falar mal de tudo, isso é tão típico português. Talvez isso também seja mais um dos traços que acaba por revelar porque é que o país é aquilo que é. E depois nós temos aqui a única forma de comentar Putin é sempre, e a Rússia é sempre no mesmo ritmo, é sempre no sentido de atacar o homem, condenar, visitar um conjunto de lugares comuns. Só falta vir a história de comerem crianças ao pequeno almoço. Muitos ainda pensam que estamos a falar do tempo do Partido Comunista no controle da União Soviética. Ou seja, hum,
aqui nós temos isto não é jornalismo crítico. Para já não é jornalismo, é ativismo. E depois, não é crítico, é simplesmente insultuoso. Portanto, eu não posso levar a sério quando se diz, não, aqui no Ocidente é que nós dizemos as verdades. Não, não dizemos as verdades. Aqui no Ocidente insulta-se. Não há uma intenção genuína de procurar uma resposta. Existe uma intenção de encontrar um conjunto de razões para justificar uma determinada forma de pensar. Portanto, e por isso é que eu digo que acho a crítica na Rússia mais genuína do ponto de vista crítico, quando no tipo de críticas que faz ao Kremlin. Portanto, ou seja, há aqui toda uma panóplia de questões que poderiam ser feitas, poderiam ser muito interessantes e fazer desta entrevista. Eu nem digo entrevista do ano, eu digo entrevista da década a Putin, e o Tucker Carlson falhou. Não sei se por causa dele, se por causa da equipa que o acompanha e que o apoia, não sei. Sei que, na minha ótica, Tucker Carlson falhou. E falhou nisso porque depois ficou muito pela rama, visitou muitos lugares comuns e pronto. E basicamente esta é a minha opinião. É uma sensação agridoce esta entrevista do Tucker Carlson, porque poderia e deveria ter ido mais longe, mas por outro lado acabou também por servir quase para codificar ou compilar um conjunto de questões que normalmente encontram-se dispersas por todo lado. Isto é um pouco o que se faz com as leis em Portugal, não é? Portanto, quando nós temos, por exemplo, antes temos o Código do Trabalho. Nós tínhamos um decreto-lei sobre o regime de férias, um decreto-lei sobre o contrato de trabalho, um decreto-lei sobre o processo disciplinar laboral. Aquilo que se fez em 2003 foi pegar nestes diplomas todos e fazer um código. E foi basicamente isso que me parece que Tucker Carlson fez com esta entrevista. Portanto, e é aqui que eu acho que está o grande mérito de Tucker Carlson, é que quem quiser não é minimamente tão profundo como o Oliver Stone, nem de perto nem de longe, mas quem quiser encontrar aqui uma compilação de porque é que a Rússia está no momento em que está com a Ucrânia, com o Ocidente, e o Ocidente com a Ucrânia, com a Rússia, etc., pode ver a entrevista, pode ir ver a entrevista de Tucker Carlson para ficar aqui com uma série de sinais que depois vai precisar de aprofundar. E agora era aqui que fazia falta esse aprofundamento que eu aqui estava a referir e que acho que poderia fazer desta entrevista uma entrevista épica. Ainda assim, volto a dizer, portanto, tem muito mérito no contributo que acabou por dar. A segunda hora de entrevista, francamente, melhorou na tipologia de perguntas e de temas em que Carlson acaba por apostar. A primeira parte foi mesmo salvo pelo Putin. Foi salvo por Vladimir Putin. Portanto, e esta é a minha opinião. Eu não, eu, outra coisa, é a minha opinião sobre a entrevista, mas outra coisa que eu gostaria que se assinalasse aqui, que se verifique, que se registasse, é que as pessoas aqui estão tão habituadas a olhar para a Rússia como se fosse o bicho-papão e estão tão habituadas a olhar para Putin como se fosse um pesadelo, um carniceiro, alguém que só quer é sangue e cortar cabeças, e as pessoas tentam replicar muito daquilo que ainda hoje circula a título de informação sobre Stalin, tentam replicar e refletir em Putin, para mostrar que isto é basicamente mais do mesmo e continua tudo assim. E eu não creio. Eu, sinceramente, eu acho que pintam Vladimir Putin como um homem tenebroso e carniceiro que não me parece que ele seja. E eu até me atrevo a dizer que eu acho que Putin é tão transparente e tão genuíno nas entrevistas que concede que as pessoas, isto também ajuda a que as pessoas pensem, ele de certeza que tem uma na manga. Este homem, os anos de KGB, de primeira direção geral do KGB, fizeram muito mal, moldaram este homem, ele não está a revelar as suas verdadeiras intenções, quando Putin está a revelar aquilo exatamente de forma genuína e as suas intenções. Claro que Putin também não é necessariamente um anjinho e não é ingênuo ao ponto de ser totalmente transparente nas entrevistas que concede. E há aqui, por exemplo, aspectos que eu noto e que eu gostaria de frisar. A questão da Hungria foi uma questão interessante. Tucker Carlson bem, como se diz na gíria, porque a questão da Hungria, nós não podemos olhar para a questão da Hungria simplesmente como, bom, Putin disse que não ia dar ou transferir território para os húngaros. Putin disse que não negociou com Viktor Orbán qualquer tipo de cedência territorial. E eu acredito que o possa ter feito.
que possa tê-lo feito, ou seja, que possa não ter feito, neste caso, se eu mal a palavra. Eu acredito que Putin, aquilo que Putin disse corresponde à verdade, que ele possa mesmo não ter discutido a partilha territorial com Viktor Orbán. Mas atentem ao restante discurso de Putin. Putin diz que não conversou com Viktor Orbán, mas, por outro lado, é o próprio Putin que diz, mas isso terão de ser os húngaros a residir naquele território a decidir. Ou seja, isto basicamente, e depois Putin até dá o exemplo em que disse, eu conheço húngaros daquela região, e reparem que ele não se refere a ucranianos descendentes de húngaros. Ele refere-se a húngaros, ou seja, o próprio Putin não reconhece aquela zona como uma zona genuinamente e 100% ucraniana. Reconhece aquilo como parte daquilo que era território húngaro. Por isso é que se refere sempre a eles como húngaros. Eles são húngaros. Eles são húngaros. Portanto, os húngaros, mas não está a falar do território húngaro. Está a falar de território da Transcarpácia que ainda hoje se encontra gerido, por assim dizer, pela e administrado sob tutela ou sob jurisdição e soberania da Ucrânia, mas Putin continua a referir-se a eles como os húngaros. E deu até o exemplo de que, quando lá foi, quando foi a uma cidade ali perto, nessa zona, uma cidade nessa região, que ele próprio viu, não, estas pessoas nem sequer tinham nada escrito em ucraniano, estas pessoas tinham as coisas escritas em russo, porque a Ucrânia pertencia à União Soviética e tinham escrito em magiar. Mas eu conheço as pessoas da região e as pessoas dizem que querem regressar ao seu território histórico. O que Putin basicamente está a dizer aqui é muito simples. O que Putin, a meu ver, está aqui a dizer é que, mais tarde ou mais cedo, vai ser realizado um referendo à autodeterminação desta região, já numa fase muito avançada, para que as pessoas desta região possam decidir se querem ou não manter-se na Ucrânia ou se querem regressar à Hungria. E num contexto em que se poderia admitir a partilha territorial da Ucrânia por um conjunto de outros países vizinhos, aqui não é questão de negociar com Viktor Orbán ou não. Aqui é questão de Viktor Orbán ter de lidar com a possibilidade de termos um povo que pretende regressar àquilo que historicamente era o seu território de origem. Da mesma forma como eu também acredito que Putin pode vir a assumir aqui, a Rússia pode assumir aqui um papel crucial no sentido de proceder a várias correções históricas, como por exemplo a questão do Kosovo, que não é um país independente nem de perto nem de longe, e era basicamente este tipo de aspectos que eu acho que nós temos de estar atentos, ou seja, não é? Putin não diz a Rússia não vai fazer isto, a Rússia não vai fazer aquilo. Quando ele diz de uma forma assim muito direta, ele está a assumi-lo. Mas quando Putin começa a divagar, nós temos de ouvir ou de ler 3, 4, 5 vezes para conseguir compreender verdadeiramente o escopo daquilo que Putin está a dizer. Por isso é que eu acho que foi uma entrevista interessante, que deveria ter ido mais além, mas não deixou de fazer serviço público e acho uma entrevista a ver, sem sombra de dúvida, porque permite ficar a saber muita coisa. Passando aqui um pouco para a fase das perguntas e respostas, vejo aqui a senhora Cátia Santos Ferreira que me diz: em Espanha falou-se acerca da observação de Putin relativamente a humanos militares alterados geneticamente, dando a entender que a Rússia estaria a desenvolver esta arma letal. Pois, bom, basicamente, não para a Rússia pode está naturalmente como qualquer outra grande potência, tem uma indústria militar e científica, tem indústrias militar e científica, muito vocacionado para tudo aquilo que se pode considerar como sendo uma ameaça à existência da própria civilização. Aqui o que Putin pode estar a querer dizer é lembram-se do exemplo que deu a propósito do sistema de defesa antimíssil, em que Putin diz, bom, eu propus um sistema antimíssil conjunto.
mas com os Estados Unidos e com a Europa. Mas eles não quiseram. Então, olha, está bem, então, se não querem que eu entre num sistema antimíssil, então eu fui criar os mísseis que permitem contornar o sistema antimíssil deles. É um pouco nesta perspectiva que Putin faz este tipo de declarações. Ou seja, não quero, o próprio Putin diz, não quero criar aqui nada que seja uma ameaça para a humanidade, mas não posso deixar de investir cientificamente num conjunto de realidades, de modo a saber, mas não seja de modo a saber como é que isto poderá ajudar o meu próprio país a defender-se do que vem do exterior. Portanto, é mais por aí do que propriamente na possibilidade de poder querer explorar este tipo de contextos humanos para fins hostis. E quando eu digo fins hostis, não tem de ser necessariamente beligerantes. Podem ser fins hostis, mas enquanto no sentido de criarem uma ameaça à própria segurança desses países. Perante isto, eu vejo muito Biden, diz aqui a senhora da Red Eyes que o Trump já deu um cheirinho do que será a NATO no futuro. E essa questão de Trump é assim, eu acho que as pessoas confundem o sarcasmo de Donald Trump e a forma muito própria de Donald Trump falar com mantras e com fátuas emitidas por um qualquer imã islâmico ou não só. Ou seja, nós temos que contextualizar esta frase. Vocês sabem, todos sabem, que a questão das contribuições com 2% do PIB para a NATO, toda a gente sabe que isso sempre foi uma questão crucial em Trump. Já no mandato como presidente dos Estados Unidos, nunca abandonou isto, pelo contrário, sempre pressionou os parceiros e ameaçou diversas vezes deixar de dar-lhes resposta caso isso aconteça. E agora ele foi simplesmente sarcástico. Foi Trump a ser Trump. Eu não acredito que Trump fosse genuinamente dizer aquilo com a intenção de eu vou provocar os russos para que os russos ataquem os europeus para que eles depois sejam obrigados a dar 2%. Por amor de Deus, eu acho que isto é uma deturpação completa de tudo aquilo que Trump disse e tudo aquilo que Trump quis dizer. Aquilo que Trump está a dizer é quase em género de conversa. O Trump tem esta forma muito coloquial de se dirigir às pessoas e de ter as suas intervenções. Donald Trump, o tipo de intervenções que faz é no sentido de quase estar numa conversa entre amigos. Por isso é que é desbocado. É mais solto em termos de língua, não se coíbe tanto em termos de expressões, é ligeiramente controlado. E este tipo de observação é o tipo de observação que às vezes nós dizemos aos nossos amigos, por exemplo, o quê? Olha, não levas um casaco para sair agora à noite, então olha, tomara que constipes, se eu pudesse até te punha a ti doente. É este tipo de conversa, é este tipo de intervenção que Trump está a tentar ter esta abordagem. Mas só pessoas mal intencionadas é que não conseguem ler aquilo que Trump quer dizer. E não é por acaso que isto chega num momento em que isto já vai em 6 sondagens seguidas, no mínimo 5, mas eu atrevo-me a dizer que são 6 sondagens seguidas, que dão Trump bastante à frente de Joe Biden. O que é que eu entendo com o bastante à frente? Bastante à frente, digo 3, 4, 5 pontos percentuais. Quando falamos em 3, 4, 5 pontos percentuais nos Estados Unidos, estamos a falar de um universo de cerca de 2 milhões de votantes. Portanto, atenção, estamos a falar de uma vantagem significativa e relativamente difícil de alcançar, não é fácil. Portanto, aquilo que surgiu e tem surgido ao longo, pelo menos, da última semana, são sondagens, todas elas que dão Trump à frente de Biden, e há uma até que dá Trump com mais 5% de votos do que Joe Biden. Depois temos o famoso caso de Biden, que afinal é demasiado idoso para poder ser responsabilizado criminalmente por ter cometido falhas ao nível de documentação classificada, que é curioso, porque, quer dizer, Joe Biden é demasiado velho para ser responsabilizado criminalmente, mas não é demasiado velho para ser presidente dos Estados Unidos. É uma coisa que me intriga, muito honestamente, esta realidade que nós temos nos Estados Unidos. Mas foi mais um escândalo que surgiu, que é
o perdão, praticamente um perdão que foi concedido a Joe Biden e que mostra claramente que o drain the swamp, o drenar o pântano a que muito se referiu Donald Trump, precisa de facto ser implementado naquele país porque dá, sem sombra de dúvida, que beneficia muito mais aquela visão de proteção dos amigos e o nepotismo, a corrupção. Isto é claramente um abre-olhos nesse sentido. Portanto, e depois nós temos uma taxa de reprovação de Joe Biden, reprovação de 58%. Se isto fosse com Donald Trump, bem, vocês lembram-se perfeitamente do que era a comunicação social portuguesa, a forma como geria a taxa de reprovação de Donald Trump. Portanto, como veem, as coisas são assim muito complexas, mas nós percebemos que a taxa de aprovação de Joe Biden é 38% de acordo com as últimas sondagens. Isto são números absolutamente críticos. Se nós juntarmos todo este contexto, de repente surge uma frase de Donald Trump descontextualizada e que acaba por desviar totalmente as atenções para, para a intervenção de Donald Trump. Isto é intencional, isto é um truque velho e, portanto, não há muito mais para se poder classificar além disto. Depois, a senhora Cátia Santos também diz aqui que Putin falou também aos russos e ucranianos ao afirmar que ambos ambam a meter-se no terreno, mas que têm a mesma história à alma. Creio que assim terminou a entrevista, revelando quanto a mim o seu lado mais humano. A questão é essa, a questão é que, se nós formos ver as várias intervenções de Vladimir Putin, não só relativamente à Ucrânia, mas relativamente a um conjunto de outras coisas, reparem que o próprio Putin disse, eu falar com... Eu não me lembro qual foi a última vez que eu falei com Joe Biden. Ele diz isto, eu não me lembro quando é que eu falei com Joe Biden pela última vez, foi antes da Operação Militar Especial, mas não me lembro. O Tucker Carlson, eu compreendo o choque e a justificação que o Tucker Carlson dá justifica aquele choque, que é, então, mas você está a falar do país que mais alimenta o conflito que você está a travar neste momento e você não se lembra quando foi a última vez que falou com ele, ou seja, faz sentido o espanto do Tucker Carlson, mas depois Vladimir Putin, menosprezando até Joe Biden, acaba por dizer que eu tenho mais que fazer, eu não me lembro de tudo o que tenho que fazer, eu tenho muitas coisas no plano interno com que me importar. E é verdade, há muitas coisas no plano interno que eu tenho muita pena que não cheguem cá ao exterior. Chegam ao exterior, não chegam à União Europeia, não chegam ao espaço, à Europa das liberdades, não cheguei aí. Portanto, sim, senhora do Red Eyes, sem dúvida. A forma como ele aproveitou Putin, a questão do Nord Stream para atingir a CIA e como ele pegou a deixa do Tucker Carlson a dizer eu tenho um alibi porque não fui eu de certeza. E ele, bem, mas a CIA já não tem um alibi, a meu ver é genial, e a forma como pega nessa deixa para depois continuar. Da mesma forma como aquela referência ao mundo dividido ou fraturado em dois hemisférios, e Putin faz uma metáfora com a questão do cérebro, que é parte do corpo, e que todos vão ser um todo. Quer dizer, eu acho que aqui é Putin a abrir o livro e a mostrar como de forma tão natural ele consegue ser um político simplesmente brilhante, genial. Portanto, está ao nível de muitos dos grandes estadistas de toda a história. Portanto, não é por acaso que os russos têm o presidente que têm, não é por acaso que os russos vão continuar a votar genuinamente no presidente que têm. Ora bem, eu já me estou a alongar aqui um pouco hoje. Volto a dizer outra vez que espero continuar a retomar estes temas, mas eu vou lançar amanhã a entrevista a conversa entre Tucker Carlson e Vladimir Putin com as legendas em português. E eu até desde já agradeço toda a vossa atenção, agradeço o facto de estarem aqui presentes, o facto de continuarem a acompanhar, o facto de terem manifestado o vosso interesse com todas estas questões. Ponham gosto, ponham também, partilhem. Se quiserem, façam donativos. Os meios estão disponíveis na descrição de cada vídeo. Mandem-me-los também e eu com certeza estarei aqui para tentar dar resposta a tudo aquilo que eu puder. Neste contexto, eu faço votos de muito boa noite a todos. Desejo de que todos tenham um ótimo descanso e até amanhã.